É muito comum no nosso país, predominantemente cristão, a gente ouvir falar que somos filhos de Deus, não é verdade? Todo mundo é filho de Deus. E isso é comum porque a Bíblia fala sobre isso. Os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles narram a criação, como Deus criou toda a natureza, como Deus criou o homem. E é interessante que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. De tudo que Deus criou, o único ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus foi o homem. E esse o fato do homem ser a imagem e semelhança de Deus, o possibilita a estabelecer com Deus um relacionamento de afeto, diferente de qualquer outro ser vivo nesse planeta. E esse relacionamento de afeto, ele permite que o homem conheça Deus, se aproxime de Deus. E era assim que acontecia. No capítulo 3 de Gênesis, a gente vê que ao final do dia, na viração do dia, Deus ia ao jardim do Éden lá visitar Adão e Eva, saber como eles estavam, como foi o dia. Mas uma coisa aconteceu que mudou completamente a história desse casal. E eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia. Você abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 12. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 12. Amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Deus criou o homem e a mulher perfeitos, puros, imaculados, como ele, a imagem e semelhança dele, para estabelecer com Deus um relacionamento de amor, um relacionamento de afeto, um relacionamento como pai e filhos. E Deus dividiu com o homem a responsabilidade de gerar vida. Então, a partir do relacionamento de Adão e Eva como casal, toda a humanidade poderia desfrutar dessa bênção, desse relacionamento de pai e filhos com Deus. Que plano maravilhoso do Senhor. Que plano de amor. E isso acolhe a nossa alma, isso faz a gente perceber o quanto nós somos importantes para Deus. O quanto nós somos preciosos para o Senhor.
Mas o Senhor deu uma ordem aos dois. Deu uma orientação. Olha, eu estou colocando vocês no jardim, mas tem uma árvore que vocês não podem comer do fruto dela. E a serpente, Satanás na forma de serpente, começa a andar por ali, encontra Adão e Eva e pergunta, na verdade encontra com Eva e pergunta, você pode comer de tudo? Como é que é isso aqui? Não, eu posso comer de tudo menos do fruto de uma árvore. Essa eu não posso comer. E a serpente engana a mulher, engoda e começa e fala para ela, olha, isso é mentira. Deus ele não falou isso porque ele quer te poupar, não. Na verdade, é porque ele sabe que se você comer do fruto dessa árvore, seus olhos serão abertos, você vai ser como Deus. E sendo como Deus, nas entrelinhas, ele queria dizer para ela, você não precisa dele. Você pode ser o seu Deus, você pode ser senhor de si, senhora de si. E ela achou aquela ideia muito interessante. Nossa, eu ter autonomia sobre mim, ninguém mandar em mim, eu não ter que prestar contas a ninguém. Muito interessante, eu vou falar isso com Adão. E ela persuade Adão, dá o fruto daquela árvore para ele comer. E os dois, quando comem daquele fruto, têm os olhos abertos para a realidade existente de bem e de mal. E quando eles perceberam o que tinha acontecido, quando eles perceberam que eles desobedeceram uma ordem, quando eles perceberam que aquela proposta que parecia tão interessante, não era tão interessante assim, eles pensaram, e agora? Deus vai aparecer no final da tarde, e o que a gente vai fazer? Vamos nos esconder. E foram isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram, eles se esconderam quando Deus apareceu. E a consequência de ter desobedecido ao Senhor, ela foi muito séria. E ela atingiu não só Adão e Eva, mas a mim e a você que estamos aqui hoje. E eu queria que nós lêssemos os versículos 22 e 23 desse mesmo capítulo 3 de Gênesis. Os versículos 22 e 23 e o 24 também vão dizer assim. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e ao refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A consequência da desobediência daquele casal foi perder todo aquele ambiente de amparo, de afeto, de amor, de cuidado, de provisão, e passaram a ter que conquistar, passaram a ter que se sustentar pelo seu esforço, pelo seu trabalho. E passaram a ter que suar para receber aquilo de que precisam. Essa é a consequência do homem distante de Deus. E todos nós sofremos essa consequência também. A palavra de Deus continua dizendo, agora Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Como o homem ficou distante de Deus. Viu o Senhor que a maldade do coração do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração.
O homem distante de Deus, ele não sabe viver da melhor forma. O homem distante de Deus, ele caminha para a morte e destruição. Foi isso que começou a acontecer com a raça humana na terra, quando eles escolheram desobedecer a uma orientação de Deus. A maldade começou a multiplicar no coração do homem. Isaías 59, versículos 1 e 2, eu leio aqui para a nossa conveniência, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus deseja te abençoar, Deus deseja me abençoar, Deus tem prazer em nos abençoar, porque foi para isso que Ele nos fez, para que pudéssemos desfrutar do seu amor, da sua graça, da sua provisão, do seu amparo, do sustento. Mas quando o homem escolhe caminhar distante de Deus, ele caminha para a destruição. Isaías, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder abençoar, e nem os seus ouvidos tapados para não ouvir a nossa oração, mas a maldade do nosso coração, a maldade do coração do homem, o nosso pecado nos separa, nos afasta daquilo que Deus tem para nós. E isso é muito nítido, basta a gente ligar a televisão. Tem hora que na hora do almoço a gente não tem nem vontade de ligar, a gente quer saber das notícias, mas fica difícil, porque é só notícia ruim. A gente só ouve notícia de assassinato, de corrupção, de morte, de pessoas se perdendo em vícios, de desigualdade social. A gente não vê notícia boa. O homem distante de Deus caminha para a morte e destruição. Você está no seu trabalho, você começa a conversar com o seu colega e ele começa a debulhar da vida e falar só coisa ruim. Que o casamento não está bem, que o filho está indo para as drogas. O homem distante de Deus caminha para a morte e destruição. Talvez você olhe para a realidade da sua casa, você olha para você e começa a identificar o quão distante de Deus você está. E como você precisa da graça dele sobre você. Você olha para o seu casamento e você acha que não tem mais solução. O homem distante de Deus não sabe fazer a escolha certa. Nós não fomos feitos para vivermos separados de Deus. Não foi assim que Deus planejou. Deus não te planejou para viver longe dele. Nós não sabemos viver bem. Nós não sabemos desfrutar da plenitude de vida que Deus tem para nós, como a sua palavra nos garante, sem ele. Certa vez eu trabalhava numa empresa e sempre falei de Jesus, né, por onde eu passo, sempre testemunho da minha fé. E conversando com um colega de trabalho, ele falou assim: Thaís, eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque eu me casei, me separei. Eu até queria que desse certo, mas as coisas não andavam, eu não conseguia me entender com a minha esposa, eu me separei e eu vi que muitas coisas em mim precisavam ser mudadas, eu precisava agir de forma diferente, porque se eu entrasse em outro casamento dessa maneira, eu provavelmente me separaria de novo. Então eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a querer buscar, conhecer a Deus, mas parece tudo tão difícil. Parece que eu não vou conseguir viver aquilo que o Evangelho diz que eu tenho que viver. Eu comecei a ler o Evangelho de João e parece que é tudo tão distante de mim, parece que eu não vou alcançar. Como que pode isso, Thaís? Eu fiquei olhando para ele, eu falei, meu Deus, o homem lê a Bíblia e o homem não consegue... E o Espírito Santo de Deus me falou, o homem distante de Deus não consegue viver a minha palavra.
Sabe o que isso significa? Que nós precisamos tomar uma posição com relação a Deus. Você está aqui hoje, talvez a sua realidade de vida seja muito difícil, você já não aguenta mais o seu trabalho, você já não aguenta mais ver o seu filho se perdendo, você já não aguenta mais o seu patrão, você já não aguenta mais a sua esposa, você já não aguenta mais viver. Você depende de remédio para viver. E você pensa, meu Deus, e agora? Distante de Deus, meu querido, nós não conseguimos viver aquilo que Deus tem para nós. E Ele nos ama tanto, que Ele diz lá na sua palavra em Romanos, capítulo 8, versículos de 35 a 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas você para pensar. Se nada pode me separar do amor de Deus, porque eu não consigo sentir esse amor. Porque eu não consigo viver essa proposta de vida que Deus tem para mim. Eu quero te dizer que esse jargão que a gente usa, todos nós somos filhos de Deus, porque viemos de Adão e Eva, porque somos consequência da criação. Espiritualmente isso não é uma verdade. Fisicamente, humanamente é, mas espiritualmente, diante da realidade do pecado que nos afasta de Deus, todo o homem se tornou espiritualmente órfão. Todo homem precisa receber a paternidade de Deus que foi rompida pelo pecado. Todo homem precisa se posicionar diante de Deus como filho e tê-lo como seu pai. Naturalmente, nós já nascemos espiritualmente órfãos. Porque o elo que nos ligava ao Senhor, aquilo que nos ligava a Deus, a pureza do homem, foi rompida, foi quebrada. E se nascemos de Adão e Eva e eles foram desobedientes e o pecado entrou na vida deles, consequentemente todos nós pecamos e separados fomos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus nós podemos nos religar a Deus novamente. E podemos ser chamados por Ele de filho e filha. Eu não sei se você tem certeza se você é ou não filho e filha do Senhor. Mas Deus, Ele te convida a sair daqui hoje com essa certeza. E como isso acontece? Eu quero ler mais um texto bíblico com você, Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Através de Jesus Cristo, eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus. Aleluia! E isso foi planejado por Deus. Jesus estava comissionado para nos religar a Deus novamente antes que o mundo fosse formado. Antes que você existisse, Deus já sabia que você precisaria ser ligado a Ele novamente. Por isso Ele já preparou Jesus, o Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Deus como pai e filhos. Deus te ama. Não importa o que você tenha feito até você chegar até aqui. Não importa o que tenham feito com você até você chegar aqui. Para Deus o que importa agora é a sua decisão aqui. Porque Ele quer dirigir a sua história, a sua vida. Ele quer te dar amparo, Ele quer te dar amor, Ele quer te dar provisão, Ele quer curar as feridas da sua alma de um casamento desfeito, de um namoro que te decepcionou, que te feriu. Ele quer restaurar a sua casa, a sua família, mas isso dependerá de uma escolha, de uma decisão sua. Assim como o homem escolheu se afastar de Deus, o homem também precisa escolher se aproximar de Deus e receber na sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido nós, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Deus te fez para um relacionamento de pai e filho eterno, para a eternidade. Ele quer te chamar de filho não só hoje, mas o dia que você partir dessa terra, Ele quer ter a certeza de que você estará com Ele, desfrutando de forma plena desse amor de pai que Ele tem por você. Mas você precisa escolher nessa noite receber a paternidade de Deus na sua vida, a paternidade espiritual, não porque você é o ser humano criado por Deus, glória a Deus por isso, porque isso é excelente demais, mas porque você entendeu o amor de Deus por você, porque você entendeu que você não pode viver separado dele. Então você quer, você deseja entregar a sua vida a Ele. E eu quero perguntar para você, nessa noite: você quer sair daqui como filho, entendendo o amor de Deus por você, recebendo a paternidade de Deus na sua vida, deixando que Ele conserte a sua história? O Senhor, Ele quer fazer isso. Eu me recordo agora de uma amiga de faculdade. Eu comecei a falar de Jesus para ela, e ela vivia uma realidade muito difícil na sua casa, no seu casamento, com a sua mãe. E eu comecei a falar de Jesus para ela, e então eu a convidei para vir aqui na igreja assistir a peça Casa do Julgamento, que estava passando na época, a gente estava apresentando. E eu a trouxe, e ela assistiu toda a peça, e ao final da peça ela entregou a sua vida a Jesus. E eu fiquei muito feliz, eu fui para casa, ela pegou o ônibus, que ela não é aqui da cidade, foi embora para sua casa, e no outro dia nós nos encontramos à noite na faculdade, e ela me procurou, e ela falou: Thaís, eu preciso falar com você. Eu falei: o que aconteceu? Muito aflita. Ai meu Deus, a menina aceita Jesus ontem, hoje vem me procurando aflita desse jeito, eu fiquei preocupada. E aconteceu uma coisa muito estranha, muito diferente. Eu falei: o que aconteceu, minha filha? Thaís, eu cheguei na minha casa, o meu marido estava do mesmo jeito,
A minha mãe estava do mesmo jeito. Nada na minha casa mudou. Mas uma coisa mudou: a forma como eu olhei para eles. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele libera graça sobre nós e Ele passa a nos dar um olhar diferente acerca das circunstâncias que nós vivemos. E Ele nos ensina a como lidar com elas, a como vencer através de Cristo. E Ele enche o nosso coração de amor, Ele enche o nosso coração de paz, para que nós possamos passar por todas as provas, mas agora com a presença dEle, com o amparo dEle. E é isso que Ele tem para você. Ele tem graça, Ele tem amor para liberar sobre sua vida. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a orar sobre você. Fale com o Senhor agora sobre você, sobre a sua realidade espiritual hoje, sobre quem você é em Deus. Deus te chama de filho. Ele quer te chamar de filho. Você não foi feito para viver distante dele. Você foi feito para viver junto dele, nele, porque Ele quer te ensinar como desfrutar dessa vida plena. Ele quer te ajudar a consertar o seu casamento. Ele quer liberar no seu coração amor, compaixão, graça, perdão. Ele quer te ensinar a tentar mais uma vez. Ele quer te ensinar a como você se relacionar com seu filho rebelde. Ele quer entrar na sua vida. Diga para Ele agora que você depende dEle. Reconheça agora para o Senhor que você depende dEle. Que você não sabe viver sem a direção do Espírito Santo de Deus. Quando nós escolhemos entregar a nossa vida a Deus, nós passamos a receber em nós o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele vai te capacitar a vencer. A vencer. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor as pessoas que estão aqui nessa noite, precisando sentir o toque do Senhor, precisando entregar-se ao Senhor como filhos, reconhecendo que precisa de Ti, que não sabe viver sem Ti. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor as abençoe. Ó Deus, eu quero pedir que a mão do Senhor seja sobre cada um agora, ó Deus. Eu quero que você ore comigo agora. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, aí no seu lugar você vai orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu reconheço que eu não sei viver distante do Senhor. Eu reconheço que a minha vida precisa ser dirigida pelo Senhor. E por isso eu quero me entregar ao Senhor completamente e receber a paternidade do Senhor sobre a minha vida. E eu quero ser chamada de filha do Senhor, e eu quero ter certeza no meu coração de que eu sou sua filha. E eu quero desfrutar desse amor que o Senhor tem liberado sobre mim e para mim. Em nome de Jesus.